Bom, eu conversei com um amigo empresário, Fábio Senise, que está à frente ao lado dos irmãos, também do Antônio Senise, enfim, do Antônio Carlos Senise, lá da Seniseg Seguros. O próprio nome já nos coloca, já nos remete a uma empresa que trabalha com seguros. O que me passou pela cabeça é que nesse período aqui totalmente atípico, o que mudou neste segmento? Enfim, teve alguma mudança? Tem solicitações de seguros aí inusitados? Enfim, como que está essa área, né? Então, o meu olá para o Fábio Senise, que também está atuando, trabalhando aí em home office. Tudo bem com vocês aí, Fábio? Olá, Dagoberto. Obrigado pelo convite aí. Obrigado pela oportunidade. A gente está, todo mundo tendo que se adaptar a essa nova situação, né? A gente tem que se preocupar também, lógico, com os negócios, que faz parte, mas principalmente com a saúde. Então, por esse motivo, imagino que todos estão vivendo uma mudança considerável nos hábitos, né? Na vida conforme levava-se antes. Hoje a gente tem que se adaptar. Referente ao ramo de seguros, acredito que as mudanças não são tão diferentes, porém nós temos um privilégio até de nós termos aí uma carteira de renovações, que a gente pode estar trabalhando home office ou até na própria corretora, em plantão, né, em caráter reduzido de funcionários para atender da melhor forma nossos clientes, porém a gente podendo manter um atendimento de alta qualidade. Devido a esse novo cenário, existe, lógico, as dificuldades que a gente tem dentro do nosso ramo também, que é a crise econômica. Nós estamos tendo que procurar novas situações para os nossos clientes, para tentar também, numa situação dessa, ajudá-los, né, em termos de custo, formas de pagamento. O que a gente percebeu que teve uma preocupação um pouquinho maior foi na carteira de seguro de vida, devido à preocupação, né, com todo esse cenário novo aí que os clientes estão tendo devido a toda essa pandemia e situação gerada aí a nível mundial. Apesar desta pandemia toda, a conscientização do brasileiro em relação a seguros, ela não é tão recente assim, é de alguns anos para cá que o brasileiro tomou consciência da necessidade de seguros, né? Existe até uma frase que antes de se fazer qualquer negócio, converse com o advogado e depois converse com um securitário, que é muito importante, no sentido de se proteger aí, sob as orientações da lei, enfim, de cada área, ter as leis, as orientações próprias de cada setor, o que é muito importante para a nossa segurança e segurança, enfim, do negócio. Quando não o negócio, enfim, dos nossos próprios bens, dos nossos bens maiores, que são nós, né, enquanto indivíduos, a preservação física, o cuidado com isso tudo, e também dos bens imóveis. Isso também está tendo alguma alteração, Fábio? Então, Dagoberto, com certeza a importância de se consultar, né, o corretor de seguros, que é um especialista nessa área, independente da situação atual da economia ou de cenário econômico. Toda vez que for fazer e pensar em adquirir um seguro de qualquer ramo, é importantíssimo consultar o especialista, que é o corretor de seguros, porque ele vai estar te auxiliando, orientando, tentando demonstrar o máximo possível das condições gerais, das exclusões, que hoje as seguradoras têm vários produtos diferenciados, e isso tem sim linhas, né, condições que o cliente apenas pela internet, sozinho, é muito difícil contratar da forma correta, da forma que realmente vai
auxiliá-lo na hora que ele precisar. A função do consultor de seguros, o corretor de seguros, é essa mesmo. É trazer para o cliente uma tranquilidade de que ele está contratando um produto que vai atendê-lo dentro do que ele precisa. Isso é o principal. Não adianta olhar apenas condições de custo e comparar dessa forma sem comparar as condições contratuais, que nesse momento da contratação do seguro elas são importantes, porque na hora do sinistro, na hora que o cliente mais precisa, que ele vai sim ter a noção se é realmente o que ele esperava. Então, o corretor de seguros tem essa condição de orientar o cliente e fazê-lo com que ele contrate dentro do perfil dele a sua real necessidade. Tá ok? Bom, Fábio, é evidente que não é fácil para ninguém. Eu imagino até que vocês tenham aí dispensado muitas horas com a sua clientela, no sentido até de renegociar algumas transações já efetuadas, porque determinados setores sentiram mais do que outros esta queda de atividade, alguns praticamente zero atividades, o que dificulta aí em termos de faturamento, passa a não ter faturamento nenhum, então as despesas, os compromissos, eles têm que ser renegociados, repactuados, enfim, aí com as suas empresas, não é? Essa é uma realidade que nós estamos sim atravessando, né? Dentro do nosso ramo, particularmente falando da CNSEG Seguros, a gente tem uma abrangência grande na cidade e região, comércio, principalmente os comerciantes, a área de eventos, os empresários na área de eventos estão sofrendo muito com isso. Então existe sim algumas alternativas que nós estamos tentando buscar para ajudá-los, né, a se manter dentro do cenário, mantendo as suas apólices de seguro, e a gente tentando negociar com as companhias melhores descontos, melhores formas de pagamento, para que o cliente consiga, nessa situação atual, com a sua renda reduzida, ou às vezes até quase a zero, né, pelo que a gente tem visto em alguns ramos, algumas atividades. Então a nossa função também é essa, nesse momento, pensar de forma global, entendendo que para que a gente consiga manter o cliente, para que a gente consiga ajudar o nosso cliente nesse momento, que é o nosso parceiro de sempre, nós vamos também ter que negociar melhor com as seguradoras, tentar reduzir os prêmios, os custos, para que o cliente consiga continuar cumprindo com os compromissos e mantendo, lógico, seus bens segurados, que é o principal, né? Porque mesmo que de repente o cliente entenda que a minha loja está fechada, está sem entrar dinheiro, eu não vou pagar mais o seguro dela. Meus funcionários estão reduzidos, estão em férias, estão dentro de um processo de home office, eu não vou mais pagar o seguro de vida deles. O seguro é sim considerado um serviço essencial, tá? Então, se a economia do seguro começa a ser reduzido e o sinistro continua acontecendo, porque por mais que o risco diminua, a possibilidade do sinistro, ela existe de qualquer maneira. E a apólice do seguro, ela ameniza o cenário econômico também, porque se começa a ocorrer sinistros, prejuízos financeiros, e as pessoas não estão assegurados com a apólice para garantir esses prejuízos, para indenizar esses prejuízos, causa também um impacto muito considerado. A economia sentirá da mesma forma, porque é um efeito dominó. Então, o seguro é uma condição essencial. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento
é trazer o cliente para o cliente novas situações, novas oportunidades, reduzindo o custo e para que ele consiga continuar segurado para que no momento de crise, se houver alguma situação de sinistro que lhe cause um prejuízo, ele tenha uma apólice para não ter problemas maiores ainda, sem uma apólice para a cobertura do seu prejuízo. Tá? Nesse momento de pandemia, o que a gente viu foi muita preocupação com relação às apólices de seguro de vida, porque, em caráter de conhecimento, antes de nós termos esse cenário, as seguradoras, a maioria delas, não todas, mas a maioria, 90% delas, se não for 95%, excluíam cobertura para epidemia e pandemia. Em contrato é excluído, tá? Então, nós, corretores de seguros, em participação, em conjunto com os sindicatos, os clubes dos corretores, entramos em contato com as companhias, com uma força grande, em luta em favor dos nossos clientes, porque tem muita gente que tinha o seguro, e de repente, se tiver um problema nessa época, não seria indenizado. Então, com isso, as seguradoras, como também estão empenhadas nessa melhoria, pensando na situação do país, no cenário econômico, as seguradoras também foram aderindo, e a maioria delas hoje, não todas, algumas ainda faltam a aderir, mas a maioria delas hoje já tem atendido, já incluíram nos contratos que já estão vigentes a cobertura no caso de morte por pandemia. Então é uma situação muito importante que o sindicato dos corretores, junto com os clubes dos corretores, vem brigando e estão conseguindo com a maioria das seguradoras esse atendimento, que eu acho que é essencial e muito importante para ajudar o país numa situação que nós estamos passando atualmente. Ok, Fábio, muito obrigado a você, a todos os teus colegas de Ceniseg, ao paizão Antônio Carlos Senise e a toda a sua imensa clientela, que a gente volta aí o mais rápido possível à normalidade. Muito obrigado, bom trabalho. Dagoberto, imagina, a gente que agradece aí o convite, né, e uma oportunidade da gente estar falando do nosso ramo, a várias pessoas ao mesmo tempo, das mudanças e das situações que seria o ideal ser analisada nesse momento, dentro do ramo de seguros. Então eu agradeço muito a oportunidade aí, e precisando pode chamar, a gente está à disposição aí para auxiliar no que precisar, tá bom? Um abraço a todos.